Olá, estamos começando a nossa unidade 7 da disciplina de Sociologia na Faculdade Batista e daremos continuidade a nossas análises a respeito das diferenças dentro do campo da Sociologia. Na unidade anterior, nós tratamos de estudar a produção das diferenças entre as sociedades. Estudamos então o conceito de cultura, porém agora nosso foco não é mais a diversidade cultural. A dimensão a ser analisada é aquela das diferenças que criam e que reproduzem hierarquias e desigualdade entre as pessoas no interior das diversas sociedades. Isso significa que nosso objeto de estudo se traduz na maneira como os diferentes indivíduos e grupos são classificados em estratos, ou em outras palavras, em camadas sociais, e o modo como ocorre a mobilidade de um nível de extrato para o outro. Sendo assim, o conceito a ser aprofundado nesse momento é o da estratificação social. É possível dizer que toda sociedade apresenta algum tipo de estratificação que permite essa reprodução das desigualdades e que criam clivagens, segregações e hierarquias. Essas desigualdades são sempre frutos de processos históricos, de características peculiares da própria estrutura e organização coletiva. Embora grande parte das estratificações presentes em uma sociedade apresentem fundamentos econômicos ou políticos, essas estruturas são sempre atravessadas por outros elementos, como a religião, a etnia, o gênero, a tradição e a cultura. Existem alguns exemplos clássicos de estratificações no campo de estudos históricos e precisamos nos atentar a elas, porque elas nos ajudam a compreender como as diversas sociedades ao longo da história são capazes de produzir e reproduzir formas distintas de estratificação. Então vamos começar com duas específicas, que é a estratificação por castas e a estratificação por estamentos. Então, as castas, Nas castas, a gente encontra um tipo de estratificação pautada na ideia de ocupação e de prestígio ocupacional. A sociedade onde as castas se tornaram mais desenvolvidas foi a Índia. E ainda hoje, após a democratização da política indiana e a inserção da Índia na economia de mercado, ainda assim, o sistema de castas sobrevive por força da tradição. Porque ele foi formalmente abolido em 1950, mas sua força cultural persiste, gerando essas assimetrias e essas desigualdades. O sistema de castas caracteriza-se por relações muito estanques, de mínima mobilidade social. A hierarquia entre as castas é definida pela separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, sempre valorizando o trabalho intelectual em relação ao primeiro. Dessa forma, podemos afirmar que existem castas de burocratas, de médicos, de sacerdotes, de lavradores, de comerciantes e assim por diante. Esse processo segue uma rígida hierarquia e hereditariedade, ou seja, se você nasce membro de uma família de sacerdote, naturalmente você será um sacerdote. Então, além da ocupação, as castas distribuem também desigualmente as parcelas de direitos, poder, riquezas e prestígio. Então, nós temos aqui um exemplo forte de estratificação social. Um outro tipo que vale a pena ser citado é a estratificação por estamento. A sociedade estamental ela pode ser relacionada diretamente ao mundo feudal, na Idade Média. E é importante ressaltar que na estratificação por estamentos, a origem das diferenças está relacionada ao nascimento e à inexistência de mobilidade social. O que identifica um estamento e o diferencia do outro é o conjunto de direitos, deveres e privilégios que definem o lugar do indivíduo, seu valor e sua função na estrutura social. Essas hierarquias são aceitas como naturais e elas são publicamente sustentadas e mantidas pelas autoridades oficiais. Bom, sabemos que na modernidade, principalmente entre os países capitalistas ocidentais, nós não vemos mais de forma disseminada nem a estratificação por castas e muito menos a estratificação estamental.
Na modernidade capitalista, existem outras fontes também muito marcantes e muito específicas de reprodução das desigualdades. Seriam elas a estratificação de classes e a estratificação simbólica. Cada uma dessas dimensões apresenta um papel poderoso no sentido de criar clivagens, de produzir hierarquias nas nossas sociedades modernas. Por essa razão, nosso foco a partir de agora será o de definir e compreender o sentido dessas duas dimensões da estratificação moderna, começando pela estratificação de classes, né? Esse tipo de estratificação é típico da modernidade e diz respeito à explicação da desigualdade social a partir da perspectiva econômica. O grande teórico que analisa as sociedades a partir dessa premissa é o nosso sociólogo já estudado na unidade 4, Karl Marx. Como já vimos, então, nessa unidade, Karl Marx aponta que no contexto do capitalismo é definido um tipo de clivagem e de assimetria social pautada na apropriação desigual de bens e riquezas entre os dois principais grupos sociais, que seriam eles, a burguesia e o proletariado. A mobilidade social de classes no capitalismo é bem maior do que nas sociedades de castas ou de estamentos, o que significa que as pessoas conseguem sim transitar entre as classes sociais com maior facilidade. No entanto, essa mobilidade não é tão ampla como pode parecer. As barreiras para a ascensão social não estão declaradas abertamente, mas elas estão veladas, ou seja, disfarçadas, amenizadas através de um conjunto de direitos formalmente igualitários para todos os cidadãos. Ao mesmo tempo, existe um discurso ideológico generalizado que apregou a igualdade de oportunidades e a premissa de que a ascensão social dependeria apenas do esforço e do empenho individual. O grande problema nesse panorama é que, embora haja um contexto de igualdade formal, que é garantida pela sociedade estratificada por classes, o que se vê na prática é uma reprodução infinita de desigualdades, assimetrias e mesmo de segregação entre essas classes sociais. As desigualdades, elas estão absorvidas profundamente pela estrutura social e elas se expressam nas diversas instituições que acabam barrando uma série de indivíduos em suas oportunidades educacionais, na qualidade do acesso à saúde, na inserção no mercado de trabalho e no próprio desfrute dos bens materiais e culturais. Então, aquela ideia de meritocracia, tão defendida por aqueles que compõem as elites econômicas, não funciona com justiça para aqueles indivíduos que se encontram em situação de pobreza. Os indivíduos de classes sociais desfavorecidas geralmente se encontram em situações de carências profundas que trazem barreiras muitas vezes quase que intransponíveis a eles, o que não os favorece e não cria um contexto de igualdade nem de justiça nas sociedades capitalistas estratificadas através da ideia de classes. A grande questão é que na modernidade não é só a estratificação de classes aquela que cria e que gera desigualdades. Nós temos também um tipo de estratificação simbólica. A estratificação simbólica parte do pressuposto de que a desigualdade não existe apenas no plano econômico, mas também se baseia em categorias simbólicas e culturais que distribuem desigualmente o prestígio e o poder e que, consequentemente, determinam também as oportunidades e as realizações das pessoas. O sociólogo Weber, que também já estudamos na unidade 3, é aquele que desenvolve a base teórica dessa concepção. Então, ele vai dizer que categorias como a cultura, o sexo, a cor da pele, as crenças, a ocupação, representam outras dimensões capazes sim de produzir desigualdades no interior da vida social. E aí eu quero terminar a aula de hoje apontando 3 das principais formas de estratificação simbólica que nós encontramos nas sociedades ocidentais atuais. Seria, primeiro, a estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, isso significa que, dependendo da sua ocupação, o indivíduo pode ser mais aceito, mais valorizado e mais respeitado e incluído em seu meio social. Mas existem ainda 2 estratificações mais importantes, que é a estratificação de gênero, primeiramente, e a estratificação racial. A estratificação de gênero, gente, define e
aí a questão da desigualdade na relação entre os sexos. Então, isso significa que nas nossas sociedades modernas, ainda assim, existe uma dominação dos homens sobre as mulheres e que causam inúmeros prejuízos em termos da repartição do dinheiro, do poder, do prestígio e outros recursos importantes para as relações sociais, né? O segundo tipo mais importante de estratificação seria a estratificação racial. E aí eu finalizo dizendo que a estratificação racial, ela diferencia as pessoas através da cor da pele. Então isso significa que, embora se saiba que não exista categoria de raças humanas do ponto de vista biológico, é notório o fato que, do ponto de vista social, a cor da pele ainda é motivo para práticas preconceituosas e discriminatórias, ainda mais em um país que foi marcado pela escravidão como o nosso. Então, esses são os principais tipos de estratificação social que vão servir de base para as nossas análises sobre a desigualdade no Brasil, como estão expostas aí na unidade 7. Muito obrigada.